Agora são 8 horas. Espaço aberto agora para o Instituto Vladimir Herzog, nossa parceria. Nos últimos anos, a guerra de facções criminosas em prisões brasileiras expôs a fragilidade do sistema prisional e chamou a atenção para um dos principais problemas dos presídios brasileiros, a superlotação. Segundo estudo da Pastoral Carcerária, o Brasil possui mais de 725 mil pessoas presas, ficando atrás apenas da China, que tem 1,6 milhão, e dos Estados Unidos, 2,1 milhões em população carcerária. As prisões do país têm uma taxa de ocupação de 200%, ou seja, a metade do número de presos que possuem atualmente. Para especialistas, o Brasil deve diminuir o número de presos para evitar tragédias como rebeliões e mortes de detentos e agentes de segurança em cadeias. Entre as medidas estão a diminuição de presos provisórios que cometeram crimes sem gravidade e que poderiam esperar pelo julgamento em liberdade. Ainda segundo a Pastoral Carcerária, quase metade dos 725 mil detentos brasileiros não tem condenação definitiva. Mais da metade estão presos por crimes não violentos e mais de 70% estão nas penitenciárias devido a crimes contra o patrimônio ou pequeno comércio de drogas. A gente vai conversar neste momento com a Catiara Oliveira. Ela é assistente social, integrante da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio e do coletivo Quilombagem. Olá, Catiara, bom dia. Bom dia. Bom, Catiara, eu queria que você fizesse aí uma análise, né, dessa superpopulação carcerária que o Brasil tem e como que a gente pode mudar essa realidade. Olha, é uma situação que vem de um processo histórico, né? Onde o povo preto não teve direito. No 14 de maio de 1888, o direito à cidadania, o reconhecimento na condição de cidadão e o encarceramento em massa, a gente pode dizer que a sua raiz histórica é com a lei da vadiagem, onde homens pretos eram presos por estarem desempregados e considerados subcidadão, né? E aí, a partir disso, a gente vê as leis sendo alteradas, mas a realidade atinge diretamente o povo preto, né? Os encarcerados que se encontram hoje, desse número volumoso de quase 800 mil, todos são pobres e são dados, a maioria são pretos, e mais de 40% estão lá cumprindo pena sem ter passado por um julgamento ainda. Então, existe a possibilidade de muitas pessoas inocentes estar cumprindo pena, além de situações muito cotidianas, que não deveria ser, que são as prisões forjadas, ou pessoas que também são presas confundidas, né? Pela descrição, é preto, e aí o reconhecimento muitas vezes é feito naquele calor da situação tensa, e a palavra que sempre vale é a do policial, né? Então, nós temos que alterar essa realidade buscando forças na própria comunidade, onde as pessoas sofrem injustiça, promovendo acesso à justiça, a defensoria pública, que é um órgão importante para esse acesso à justiça, a ouvidoria geral das polícias, mas também juntando a comunidade se unindo para juntar provas para inocentar as pessoas que de fato são inocentes, porque demonstra uma força, uma organização, e não existe outros meios ainda, né? Se juntar, unir as testemunhas, munir de argumento, juntar as provas, né? Tem comerciantes, por exemplo, que fica com medo de soltar a imagem. Só que se ele sabe que é um trabalho sério, que a defensoria está intervindo, muitas vezes isso dá um alívio para a pessoa não se sentir também ameaçada, né? Porque é isso, aqui no Brasil, quem denuncia também corre risco de vida, né? Ou corre risco de ser preso injustamente. Sendo os ativistas. Bom, vamos ter a participação agora também do Glauco Faria conversando aqui conosco, Catiara. Vamos lá, Glauco. Bom dia, Catiara.
Bom dia, Glauco. Provavelmente daqui a um mês o Supremo Tribunal Federal deve fazer o julgamento da constitucionalidade de um dos artigos da Lei de Drogas, que é aquele que trata justamente da descriminalização do porte para uso pessoal. E a gente sabe que esse artigo ele serve justamente para encarcerar principalmente a população periférica, negra, pobre do Brasil, por conta fica um critério arbitrário, né? Entregue ali ao Ministério Público, à polícia e ao próprio Judiciário. Qual a importância de se reformar essa lei de drogas justamente para combater esse problema do encarceramento em massa no Brasil? Olha, nós temos vários estudos e pesquisas que trata a questão das drogas como uma questão cultural. A sociedade usa drogas, essa é a primeira coisa. Segundo, que só pretos e pobres que são presos na condição de usuário, muitas vezes colocado como traficante, mesmo tendo todas as provas como usuário. A gente está vivendo um momento muito difícil, onde parece que a segurança pública é colocada numa condição assim, se está prendendo, se está matando, então estamos seguros. E, na verdade, quem está sendo preso e quem está morrendo é a população que sempre sofreu historicamente no Brasil, mas hoje ela tem aumentado, inclusive porque nós temos alguns dados que mostram que muitas pessoas que são usuárias, elas não fazem... as pessoas que são usuárias e fazem uso recreativo, elas estão no mesmo patamar que um traficante. E o tráfico, ele só favorece para que as drogas ilegais, elas continuem massificando as prisões, justifica como uma segurança pública, mas o problema na raiz, ele não é alterado em nada. E também temos estudos que mostram, por exemplo, os benefícios da cannabis, por exemplo, né? Para epilepsia, para depressão, uma série de coisas. Até isso, nós somos muito atrasados em relação a esse tipo de acesso a medicamento por conta de uma questão moral. A sociedade toma café, a sociedade tem vários problemas com o açúcar, temos problemas com alimentação que nos causam mal, que causa mal à saúde, mas algumas drogas que são vistas como coisa de vagabundo, vai. Enquanto, né, uma parcela usa Rivotril para dormir, outra usa outro medicamento para ficar acordado e por aí vai. Então nós temos que combater também o falso moralismo, né, de que está preocupado com a saúde, porque dependência química é um problema de saúde pública, né? Então, vendo por essa outra perspectiva, a política de drogas, a sociedade precisa pautar como combate, inclusive, do racismo, porque existem classes na sociedade, classe média alta, que usam suas drogas e nada acontece com esses usuários, pelo simples fato de serem brancos ou classe média. E aí o problema só aumenta quando a gente leva essa discussão para a comunidade e percebe o seguinte: as pessoas usam drogas, isso é uma coisa. A segunda elas têm acesso a algum tratamento público para reduzir ou para parar de usar drogas? Isso é uma pergunta que o pessoal que trabalha com a redução de danos tem se preocupado muito, que é um serviço que precisa de investimento, inclusive para que as pessoas entendam que o conceito de redução de danos não é a pessoa parar de usar drogas, ela buscar prazer em outras atividades que não sejam só a droga. Então, reduzir o dano do uso de drogas, né? Então, a política de drogas, se a gente pegar desde da aplicação da lei, só tem aumentado as prisões e as mortes, né? De 2006 para cá. E, inclusive, fortalecendo essa ideia, né? Reforçando essa ideia de que o usuário de droga é criminoso.
Agora, Catiara, a Comissão Permanente, né, dos Direitos da População em Situação de Privação de Liberdade, né, que faz parte da estrutura do Conselho Nacional de Direitos Humanos, se reuniu nesta terça-feira, né, em Brasília, para discutir essa questão, entre outras, o sistema prisional, e os membros fizeram críticas ao pacote do Sérgio Moro. Como é que você está vendo também esse governo nessa questão? Enfim. Olha, o pacote do Sérgio Moro, ele é visto com muita crítica pela Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, porque a gente entende que seria um acirramento da militarização, uma institucionalização da pena de morte, ainda que é uma lei que não existe no Brasil, e também uma forma de corporativismo da polícia poder cometer crimes e não ser visto como crime. Porque execução é crime, que é a pessoa quando não tem chance de se defender, né? E aí, nesse pacote, a gente vê o seguinte, que é uma política que vai vender uma falsa ilusão de segurança pública para que consiga atingir os eleitores do Bolsonaro, por exemplo, né? Que são pessoas que reivindicaram ali aquela frase bandido bom é bandido morto, desde que seja pobre, preto, né? E aí, esse pacote a gente tem discutido, vamos discutir inclusive no nosso seminário que vai acontecer dia 11 de maio, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, das 8 às 18, porque entendemos o seguinte, qual é o papel da sociedade, do judiciário, das pessoas que atuam na área de direito para defender a nossa Constituição, que prevê, por exemplo, presunção de inocência, que prevê vários direitos que não saíram do papel, começando com a moradia, porque a gente entende segurança pública por um outro viés. A gente faz a discussão da seguridade social, entendendo assim, se não tem lazer, educação, moradia, emprego, etc., não tem segurança pública. Então, esse pacote, ele é inviável, porque ele vem descolado de todas as outras demandas que a sociedade tem e ainda focado num tipo de crime específico, que é o tráfico, né? E no Brasil a gente tem muitas pessoas que estão presas por conta de furto e tráfico. E isso tem sido a maior justificativa para prender pobres, né? Pois a gente entende o seguinte, que em vez de reduzir a desigualdade, esse governo pretende reduzir o número de pobres. É meio que neomalthusiano, eugenista mesmo. Ou, em outras palavras, fascista. Porque não temos muitos adjetivos, são esses que a história tem nos mostrado, que a gente não se unir, né? Não mostrar nossa força enquanto sociedade organizada. Esse tipo de pacote, esse tipo de intervenção vai acabar com a nossa Constituição, que é uma conquista de duras lutas, né? E, de fato, esse governo não combina com a nossa Constituição Federal, porque ela é uma Constituição progressista. E, Catiara, vamos falar do curso, né, que você vai ministrar nesta quarta-feira, às 19h, lá no CIEJA, né, Campo Limpo. Vai ser Direitos Humanos, Histórico e Contexto, né? Sim, nós vamos abordar um pouco da história dos direitos humanos a partir de uma perspectiva crítica, inclusive, porque enquanto os direitos humanos era tratado de uma forma muito artificial nesse processo da eleição, né? A gente ouviu muito essa palavra após a execução da Marielle. A gente tem que desmistificar a luta dos direitos humanos e desmentir algumas mentiras, por exemplo, que é para defender bandidos. Então, quem são as pessoas que são portadoras de direitos humanos? São todas as pessoas que são humanas, que têm direitos invioláveis. Porém, a perspectiva crítica que eu trago e a que eu vou levar no curso é que essa palavra direitos humanos, como dentro da história, ela aparece após a Segunda Guerra Mundial,
e aí preocupado com a tortura, com o assassinato, com sumiços de pessoas, inclusive o povo de Deus, o que acontece? A gente teve uma conquista com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas antes disso, muitas violações aconteciam e não tinha uma preocupação de um combate e uma institucionalização dessa defesa aos direitos humanos. E aí que entra a ideologia do racismo, né? Quando a gente se coloca como defensor de direitos humanos, fala que defende bandido por quê? Porque geralmente quem precisa dessa defesa é pobre e preto. E o preto no Brasil é sempre colocado como um suspeito padrão, né? Então nós temos esse trabalho tanto de desmentir algumas falácias que servem para justificar o genocídio e também para alertar, conscientizar as pessoas que isso é político, né? Que toda prisão é política, que toda tortura numa abordagem policial também se configura como um posicionamento político, de que esse tratamento, né, como já foi dito, inclusive por comandantes de instituição policial, que a abordagem nos jardins é diferente da abordagem na periferia. Por quê? Porque na periferia eles são considerados subcidadãos. Então, é nessa perspectiva, né, sempre pautada pelo racismo, pela desigualdade de classe e de gênero, que a gente discute direitos humanos. Então, eu costumo dizer que eu sou defensora dos manos, das minas e das monas, para poder trazer numa linguagem mais próxima, que são as pessoas que mais sofrem com a violação dos seus direitos, né? Tá certo, Catiara. Bom, a gente vai dar aqui o serviço, né? O curso de Direitos Humanos Histórico e Contexto, nesta quarta-feira, às 7h, lá no CIEJA, né? Que é o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Campo Limpo, na Rua Cabo Estácio da Conceição, 176, no bairro Parque Maria Helena. É grátis, inscrição no local. A gente agradece muito aqui a sua participação, Catiara. Um beijo. Um beijo, obrigado. Até mais. Falamos aqui com a Catiara. Até, tchau. Falamos com a Catiara Oliveira, assistente social, integrante da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio do coletivo Quilombagem. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.